Meditação desta noite, abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 2. Carta aos Romanos, capítulo 2. Pode ficar assentado como você está. Eu vou ler dos versos 1 a 11 de Romanos 2. Ouça com atenção o que diz esse texto e ao final da leitura eu vou orar. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ouça bem isso. Para com Deus não há acepção de pessoas. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de ter a tua palavra aberta diante de nossos olhos. Que os nossos ouvidos estejam atentos à instrução da tua verdade. Que a nossa mente e o nosso coração abertos a receber a instrução do Senhor, a não nos olvidarmos, a não nos dissiparmos, não dando ouvidos àquilo que o Senhor tem a nos dizer, mas ouvir com interesse real, sabendo que disto depende a nossa vida. Na dependência do teu Espírito, nós rogamos que nos abençoe, pois rogamos em nome de Cristo. Amém. Eu vou lhe fazer algumas perguntas e eu creio que esse texto é suficiente para responder tais questionamentos. Primeiro, qual o critério que determina o destino eterno de uma pessoa? O que determina se você passará a sua eternidade no céu ou no inferno? Qual é o critério? Qual é a verdade? Segundo, até que ponto uma pessoa tem a oportunidade de ser salva e do que ela precisa ser salva? Até onde vai a oportunidade que atinge a todos os seres humanos, que está aberta a todos os seres humanos? Aquilo que nós acabamos de ler apresenta o justo juízo de Deus sobre todos nós. Sim, Deus é o nosso juiz. Hebreus nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E não importa o que você pensa, não importa qual a ideologia que você defende, não importa o que realmente você considerou durante toda a sua vida, após a sua morte, você prestará contas ao seu Criador, independente de quem você tenha sido neste mundo. Você pode ter sido um grande governante, um homem conhecido dentro da história humana, um homem reconhecido pelos seus feitos, ou você pode ser um obscuro habitante de uma vila qualquer neste mundo, que ninguém mais conhece a não ser sua própria família. Não importa a posição que você ocupou, quando você deixar este mundo, você prestará contas ao seu Criador. A Bíblia é absoluta assim. Não há aqui nenhum subterfúgio ou exceção, não há aqui nenhum outro caminho, a não ser este. Morremos e prestamos contas ao nosso Deus. Com base no quê? É isso que Paulo nos explica aqui. Qual é a base desse julgamento e desse justo juízo de Deus? A primeira grande base dele é que o pecado é uma verdade que atinge a todos os seres humanos sem exceção. Não há absolutamente nenhum de nós que seja diferente. Todos nós, o seu lindo filho, também nasceu pecador. Todos nós, sem exceção,
Temos a marca do pecado em nosso coração, a contaminação do pecado em nosso coração. Olha o verso 1. Portanto, és inexcusável ou indesculpável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. De uma ou de outra forma, todos são iguais. Não há diferença. Você nasceu na igreja, agradeça a Deus por isso. Você, desde a sua infância, ouve do Evangelho, agradeça a Deus por isso. Mas sabe de uma coisa, você não é diferente dos outros homens. Você não é diferente absolutamente de ninguém. Você nasceu em pecado, você é um pecador. A condenação de Deus está sobre você. Esse verso nos faz ver que, independente da forma que o pecado se manifesta, Deus está olhando para a própria essência do pecado em nossa vida. E Ele está estabelecendo um juízo. Pecadores. Ele está estabelecendo um veredito. Pecadores. Não há outra palavra que resuma-nos como raça. É isso que somos. Vis pecadores. E mesmo que olhemos para a vida de outras pessoas tentando nos comparar com elas, não importa de que maneira o pecado se manifesta, a grande questão é que ele está presente em seu coração. Você pode maquiá-lo, você pode escondê-lo, você pode fazer qualquer coisa. Mas então eu lembro de uma ilustração que eu já trouxe a vocês, que um dos meus professores dizia, que você pode pegar um cadáver, vesti-lo muito bem, um belo penteado, uma boa maquiagem, um excelente perfume, rosas caras o rodeando no esquife, e ele continua sendo um cadáver. É assim o ser humano. Você pode embelezá-lo, você pode educá-lo, você pode ensiná-lo bons modos, você pode ensinar belas palavras, você pode ensiná-lo algumas coisas incríveis, mas ele continua isso. Um pecador. A base do juízo de Deus no verso 2 diz que sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, ele está nos dizendo que o juízo de Deus, ele é justo e ele é infalível. E nesse verso nós somos colocados diante da verdade que o juízo de Deus não possui a mesma base, vamos dizer, do juízo feito por nós homens. O nosso juízo sobre as pessoas é falível. Nós podemos pensar errado sobre alguém, nós podemos distorcer a verdade sobre alguém, mas o juízo de Deus não distorce a verdade. O juízo de Deus não distorce quem somos, nem para o bem, nem para o mal. O juízo de Deus é exato a respeito do que somos. Ele é segundo a verdade, absolutamente baseado em fatos e não em privilégios. Como foi difícil para os judeus entenderem isso. Eles se achavam privilegiados ao ponto de que Deus não os culparia pelos mesmos pecados que culpavam os gentios. Deus os não condenaria pelos mesmos pecados que condenavam os gentios. Mas ouça algo. Não importa se você nasceu numa família cristã ou não. O pecado de alguém que nunca ouviu o Evangelho e o seu pecado são iguais aos olhos de Deus. O juízo de Deus é segundo a verdade, sem exceção. Ou seja, Deus, com toda certeza, julgará o pecado. Não importa de onde ele venha. Ele não faz exceções. Não é porque você é bonito, porque você é educado, pelo seu sobrenome. Não há exceções. Não é pelo seu esforço, pelas suas tentativas. Você nasceu pecador e debaixo do juízo de Deus. E qual é o grande engano do ser humano a respeito desta verdade? Nós consideramos e continuamos a nos enganar que somos capazes de escapar do justo juízo de Deus. Olhe para o verso 3. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? É triste ver
como o ser humano nutre no seu coração o engano que ele é capaz de ludibriar Deus, de apresentar uma outra face para Deus. Como se Deus fosse capaz de ser enganado, como qualquer outro homem pode ser enganado. Ou como se Deus, na questão específica de uma pessoa, viesse abrir uma exceção aos seus juízos. Não, Deus não faz isso. Deus é justo em todos os seus juízos. E um pecado praticado por uma pessoa é tão grave como o mesmo pecado praticado por outra pessoa, de tal forma que é absolutamente impossível a qualquer criatura escapar ao justo juízo de Deus. Ninguém escapará. Deus não está levando em conta quem, mas o que fizemos. Deus não está levando em conta quem, mas quem realiza os seus pecados e as suas ações. Obrigado, irmão. Deus está levando em conta estas questões. Deus realmente julga de tal forma que nenhum ser humano poderá escapar do juízo dele. Agora olhe para o verso 4, ele diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Sabe, as pessoas têm uma falsa noção, um falso argumento a respeito da bondade de Deus. Elas querem viver da forma que elas desejarem viver. Elas querem cometer os pecados que bem elas quiserem cometer. Elas querem ter uma liberdade, uma libertinagem de vida, que elas façam absolutamente o que elas bem entendem, que elas deem vazão a todo o pecado do seu coração, que elas deem vazão a todos os desejos do seu coração, e elas se ludibriam, se enganam a si mesmo, dizendo que quando então elas morrerem, Deus é que sabe da condição delas, e Deus é que sabe o que fazer com elas. E elas então mentem a si, dizendo que no final de toda uma vida de rebeldia, no final de toda uma vida entregue a toda sorte de pecado, no final de uma existência onde negaram e se rebelaram contra Deus em todos os seus dias, Deus, ao final de tudo isso, vai demonstrar bondade para elas. E a Bíblia está dizendo: não, Deus não fará isso. Deus não abrirá exceção. Deus não abrirá nenhuma causa, Deus não abrirá nenhum motivo que abra uma exceção ao seu julgamento. Você será julgado e condenado pelas suas ações. Você será julgado e condenado pela sua própria vida. E sabe o que agrava isto? Desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Quantas e quantas oportunidades Deus deu e dá aos seres humanos para que eles se arrependam dos seus pecados? Quantas e quantas oportunidades Deus dá aos seres humanos para que eles abandonem os seus pecados? E sabe o que os seres humanos fazem com isso? Nada. Eles desprezam as riquezas da sua benignidade, desprezam a paciência de Deus. O ser humano esquece, e ele está vivendo em pecado e na sua própria rebeldia o tempo todo, e Deus tem sido paciente com ele. Deus não o julga, Deus não derrama sua ira sobre ele, mas Deus realmente usa de benignidade, o conduzindo ao arrependimento. E ele despreza tudo isso. Deus levará em conta isto? Sim. Deus levará em conta. O seu desprezo, o fato de você fechar os ouvidos à verdade, Deus levará em conta. Então o verso 5 torna isso ainda mais duro. A razão pela qual o ser humano despreza a bondade de Deus e a consequência disso. A razão é dita no verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente. Qual é a razão de fecharmos os ouvidos à mensagem de Deus? A dureza em nós mesmos. A impenitência, ou seja, eu não me permito quebrantar pela verdade do Evangelho de Deus.
Eu não me permito quebrantar ao Deus realmente condenar as minhas atitudes, ao Deus condenar as minhas ações. O meu coração duro não permite que eu chegue a um verdadeiro arrependimento. E qual é a consequência disso? Você está entesourando ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O coração duro, ao invés de abandonar o pecado, continua a praticar as mesmas coisas que sempre praticou e vai indo cada vez mais além. O pecado é algo que nunca se satisfaz até que busque o extremo da sua manifestação. Começa como um pequeno fato, algo que as pessoas consideram pequeno ou insignificante. Mas a natureza do pecado é crescer na sua manifestação, até que ocupe a sua vida como um todo. E então, enquanto você está fazendo isso, a Bíblia está dizendo que você está entesourando ira para o dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Ou seja, Deus está vendo tudo isso. Você está acumulando ira para o dia da ira. E esta ira, e esse dia da ira chegará. E o que você encontrará nele? O verso 6 diz: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Você sabe o que é o inferno? O inferno não é punição. Não. A Bíblia não usa a palavra punição para falar do inferno. Ela usa a palavra recompensa. Não é a punição de Deus, é a recompensa pela sua vida. Aquilo que você colheu, aquilo que você plantou e agora está diante dele. O inferno é a retribuição pelas suas ações. Deus recompensará, Deus realmente retribuirá, segundo o caráter individual de cada um. Cada ser humano que existe comparecerá ao julgamento, não de nações, não de famílias, não de grupos étnicos, de indivíduos, o qual recompensará a cada um. Ninguém poderá culpar outro. Pais não poderão culpar filhos. Membros de uma nação não poderão culpar o governo. Deus recompensará a cada um, segundo algo muito claro, segundo as suas obras. Lembre-se que o juízo de Deus é justo. Injustos somos nós. O que ele diz aqui agora, que segundo as suas obras, é claramente segundo a nossa atitude para com Deus. Como nesta vida você encarou a pessoa de Deus? Como nesta vida você encarou a palavra de Deus? Qual a tendência da sua vida? Qual a sua conduta? Porque a conduta não mente. E é a conduta que Deus levará em conta. Olha agora como Deus separa as duas coisas. A vida eterna, ele diz no verso 7, aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Agora, os versos 7 até o final, eles vão fazer um julgamento particular de cada um de nós. Então preste atenção nisso. Deus vai levar 3 coisas em consideração: a atitude para com ele, a tendência da vida e a sua conduta. Ele vai separar justos e injustos, e ele vai demonstrar como a vida de cada uma dessas pessoas revela a realidade da sua condenação ou da sua salvação. Primeiro ele fala dos justos, e ele diz que a atitude destes justos para com Deus é que eles procuram glória, não a glória deles mesmos, mas a glória da pessoa de Deus através da vida deles. Ou seja, eles buscam que alguém aqui seja elogiado, que alguém aqui realmente seja glorificado. Aqueles que são justos, aqueles que se refugiaram no Evangelho de Jesus Cristo, eles têm como marca buscar a glória de Deus. E mais do que a glória de Deus, a honra de Deus. Ou seja, eles querem que Deus seja conhecido como um grande Deus. E ao fazerem isso, eles buscam em sua vida incorrupção, ou seja, eles querem tirar qualquer marca de decadência moral da vida deles. Qual é a forma de vida que eles levam? O texto diz com perseverança. Eles não se cansam de algo. Você é alguém que está caminhando para o céu?
Você consegue olhar para a sua própria vida e observar isso? Você está buscando a glória e a honra de Deus? O motivo da sua vida é buscar a glória e a honra de Deus. Você está procurando viver de forma incorruptível, longe da devassidão deste mundo. Você demonstra perseverança em viver desta forma, não 2 ou 3 meses, mas uma vida inteira que persevere em fazer ou praticar o bem, as virtudes de Cristo em sua vida. Isto é a imagem de uma pessoa que está caminhando para o céu. Glorifica a Deus, honra a Deus, foge do pecado e é perseverante apesar das circunstâncias em fazer o bem. Mas agora vá ao contrário, o verso 8 mostra a atitude geral dos injustos e diz assim: mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Qual é a atitude deles para com Deus? São contenciosos, literalmente, rebelaram-se contra Deus e contra o seu ensino. Buscam contenda, buscam guerra contra Deus. Assim é o homem que não conhece a Jesus Cristo. Qual a proposição da sua vida, o seu propósito? Ele é desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Sabe o que caracteriza a vida de uma pessoa que não conhece a Deus e a Jesus Cristo, que não reconhece o amor de Deus por ele? Se ele sabe que algo desagrada a Deus, se ele sabe que algo realmente é contrário ao ensino de Deus, é isso que tal pessoa fará. Assim que ele tomar conhecimento que Deus se desagrada de uma atitude, é esta atitude que ela terá. Ou seja, ela é completamente, a sua índole é desobedecer à verdade e dar lugar à iniquidade. E a sua conduta é deixada clara no verso 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. O que colhe o homem que vive assim, nos seus pecados e vive segundo a sua própria mente, ele colherá tribulação e angústia à sua própria alma. Novamente nós voltamos à recompensa dos nossos atos. Ou seja, a condenação de Deus é a recompensa, a retribuição àqueles que desejaram viver desta forma. Mas observe como Paulo então encerra falando sobre o resultado desse juízo. Se primeiro aos condenados tribulação e angústia, o verso 10 diz: glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiro ao judeu e também ao grego. Relembre aquilo que ele falou no verso 7. Vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. É exatamente isso. Glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem. É isso que colhem aqueles que vivem segundo aquilo que Deus quer deles. É a lei da semeadura e da recompensa. O juízo de Deus obedece à lei da semeadura e da recompensa. Deus julga segundo a verdade. E você realmente colherá o resultado de acordo com esta verdade. Jesus resumiu o que é vida e vida eterna em João 17,3, quando diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O verso 7 diz que eles escolhem vida eterna. O verso 10 fala desta vida com glória, honra e paz. E é isso que Jesus ensina. Agora, o verso 9 apresenta o julgamento do Senhor sobre os injustos, dizendo: tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal. E o verso 8 diz que a indignação e a ira para os que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ou seja, Deus lhes dará a justa retribuição. Deus retribuirá as pessoas de acordo com aquilo que elas realizaram e têm em mente. E é por isso que então o verso 11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não tem favoritismo, privilégio de uma pessoa em detrimento a outra. O julgamento de Deus é segundo a verdade, baseado em fatos, não em privilégios e nem de acordo com preconceitos. Deus julgará a sua vida exatamente pelo que ela é. Deus julgará a sua vida exatamente
pelo que você foi, pelo que você demonstra, pela sua índole. Se você realmente rendeu-se ao Evangelho e confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, pelos seus frutos os conhecereis. Esses frutos serão visíveis na sua vida. Esses frutos serão realmente, não podem ser apagados do seu viver. Mas se você rejeita a salvação em Cristo e o convite do Evangelho, os mesmos frutos demonstram da sua condenação. O que Deus usará então ao final de tudo? A sua própria vida. As próprias obras vistas em você. As próprias obras vistas em seu próprio viver. Deus julgará cada um segundo a própria verdade. A nós crentes, irmãos, o que isso representa? Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6 dizem assim: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Você é um salvo em Cristo. Ande em sabedoria para aqueles que estão vendo a sua vida. Talvez a sua vida seja o único testemunho que essas pessoas verão de Cristo neste mundo. Mas se você ainda não conhece a Cristo, só há uma mensagem da parte de Deus a você. Você deve ouvir a mensagem do Evangelho e verdadeiramente se arrepender da sua conduta. Reconhecer que é um pecador, arrepender-se dos seus pecados e reconhecer o convite de Cristo para que você creia nele como seu único e suficiente Salvador. Não há outra alternativa. Não há um outro caminho. Não há um outro meio. Deus fará todo o julgamento segundo a verdade e nenhum de nós pode escapar da verdade. Leve isso em seu coração. Considere isso sobre a sua própria vida. Vamos fechar os nossos olhos, pensando naquilo que você ouviu.